bíblica. Nós estamos aqui, como sempre, no intervalo, o debate pega fogo. Essa é boa demais. Essa pergunta é boa, mas vamos ver se a gente consegue concluir, que nós já estamos nesse último bloco. Eu queria ouvir... Último bloco? Já a conclusão. Assim? Não, nós temos no finalzinho uma despedida, mas esse já é o nosso terceiro bloco. Aqui a gente vai fechar o nosso debate. Então, eu queria que cada um de vocês já trouxesse, a gente vai tentar ser equitativo no tempo. Eu nem gosto muito do sistema entrevista, prefiro aquela coisa mais solta, mas a gente vê realmente que é um tema que vocês têm muito que contribuir, então acho que vamos dessa forma. E como é que fica, então, a conclusão de cada um de vocês quanto a esse cenário e a posição que a Rússia está somando nesse cenário no que diz respeito às profecias do fim dos tempos? Pode falar, professor. Não, é só retomando a questão da interpretação econômica, me permito, pastor Edinaldo, vou discordar nesse sentido, de que quando você faz uma análise de que a economia é o fator principal, você já está entrando dentro de uma análise marxista, porque o marxismo que estabelece a economia como fator principal, né, para mover todos os acontecimentos, todas as situações. Sério? Sim. O marxismo, ele coloca a economia, tanto é que a leitura... Mas a economia na mão do Estado, então, não a economia de mercado. O fator econômico, a leitura marxista sobre a questão do desenvolvimento histórico é a economia como principal fator que vai gerar os conflitos de classe. Entendi. Então, quando você olha para a Rússia e diz que o principal fator é econômico, você já está fazendo uma leitura marxista do assunto. Outra questão é que, no meu ponto de vista, eu não sou marxista, né? Eu entendo que a ideologia ela faz sim ela tem uma importância muito grande, porque é complicado você enxergar algumas possíveis sanções que a Rússia poderá sofrer e colocar em risco a sua própria economia, sabendo que isso vai comprometer e você não sabe os Mas olha só, professor Nilson, me permita, por que eu, de alguma forma, até um pouco eu concordo com essa questão econômica? Não, obviamente, desprezando a filosófica, não, claro. Porque a gente sabe que há um grupo de forças paralelas ali que caminham, e elas estão interligadas também, a gente não tem como completamente, embora que a gente está falando, na verdade, um pouco de quem está no comando, quem que puxa o bonde, de certo modo, eu acho que é a questão. Mas eu vejo hoje que a própria há uma relação tão promíscua, quase indecente, entre nações de visão filosófica tão diferente, que quando você fala em sanção, os Estados Unidos vai fazer sanção. O que os Estados Unidos vai perder com isso? Ele também está pensando. Então, no fundo, é nesse sentido, eu acho que se quer dizer que o dinheiro tem um poder tão grande. Porque até para ele colocar uma sanção, ele pede. Então, ele tem que pensar muito bem. Então, não é só uma questão filosófica, é uma questão muito complexa. A irmã está tão certa que, por exemplo, o pós-guerra, depois da reunião de Bretton Woods, em 1944, em New Hampshire, em Bretton Woods, que estabeleceu os padrões, os paradigmas econômicos do pós-guerra. A irmã está tão certa que a União Europeia, ela não se fundiu... Mas pode discordar. Ela não se fundiu a partir... Mas a gente também não vai perder muito tempo com isso, que não é o tema... Ela não se fundiu a partir das filosofias de que defendiam as nações historicamente opostas. A França, de mãos dadas com a Inglaterra, com a Espanha. Então, a União Europeia deixou suas diferenças filosóficas e ideológicas de lado e se fundiu num grande bloco de hoje 27 nações. Em função de quê? Da filosofia? De acharem uns aos outros belos? Claro que não. Em função de que, formando um bloco regional e econômico, por isso estabeleceram uma só moeda, o euro. Então, a ideologia, ela segue a perspectiva do interesse da economia. A Rússia hoje tem altamente um projeto de estabelecer sua geopolítica em torno da questão do gás, da questão do petróleo. Estou te chamando de marxista, mas vamos lá. Não, estou falando que essa... Não entendi. Essa leitura, é a visão. Não, Marx viu isso com relação à luta de classes. Sim. A luta de classes, nós estamos falando hoje num momento, já passou isso, esse tempo histórico já passou. Nós estamos diante de uma perspectiva global, a economia globalizada, para fundamentar
Mas vamos lá, só para a gente não perder o rumo, nós estamos tentando amarrar. Vamos voltar. Ou então, Nilson, tenta concluir o seu pensamento, mas em termos do tema proposto. Perdão, porque eu também entrei no teu debate. Mas vamos lá, a questão realmente de Gog e Magog, ser a Rússia, esse levantar nesse momento, esse novo momento da Rússia, no que diz respeito a um cenário final colocado, retratado pela profecia bíblica. A única questão que eu coloco é o seguinte: o ser humano ele pode ser fragmentado. Ele é o ser político, social, econômico, ideológico. Então, colocar sobrepondo o outro vai partir da lente que você usa para poder interpretar os fatos históricos. A questão toda com relação à profecia de Ezequiel, existem várias linhas de interpretações. Não tem como provar que é a Rússia, porque existem algumas questões ali que você precisa fazer uma análise de comparações dos povos que existiam no tempo bíblico. Então, a sua colocação é que alguém está sendo dogmático se afirma que efetivamente Gog e Magog eu não chego a pensar nisso. Eu penso da seguinte maneira: existem outras possibilidades. A grande questão é que, no meu ponto de vista, quando você vai trabalhar profecias escatológicas, e eu, como historiador, como alguém que pesquisa a história da igreja, eu já vi por diversas vezes movimentos cristãos, líderes cristãos, tornarem-se questionáveis quando começa a colocar determinados fatos e fazer leituras de que aqueles fatos são cumprimentos proféticos. Eu vou citar, por exemplo, os montanistas no século II. Eu cito, dentro da Reforma Protestante, o movimento dos anabatistas também, que interpretaram uma série de eventos do seu tempo como cumprimento profético. O movimento de Guilherme Miller também, no século XIX, como também E isso te leva, então, a concluir que outras possibilidades, não sendo a Rússia, seria quem? A possibilidade de você ler como a Bíblia aponta para uma batalha final, que não necessariamente precisa ser a Rússia, pode ser, não estou afirmando e nem desafirmando, eu só acho que nós temos que colocar o pé no freio para que nós não possamos cometer erros que outros grandes homens na história da igreja cometeram. Desculpe eu correr, Nery, como é que você vê essa conclusão em relação à Rússia, especificamente relacionada a essas profecias, por exemplo, de Ezequiel 38, 39? Como foi bem colocado aqui, o debate ele é sempre importante para a construção do conhecimento. Provérbios 21, 30 diz: não existe inteligência, conselho ou sabedoria contra o Senhor. Então, eu acho que o debate, ele realmente favorece esse tipo de compreensões das diversas linhas, né, teológicas, interpretativas. E quando eu coloquei a questão do site, Mídia Sem Máscara, coloquei a questão desse pensador, porque é algo extremamente profundo, requer um alto grau de conhecimento, de estudos filosóficos. Não é uma leitura superficial que vai levar você a entender. Não. Esse pensador, quando ele debate com o professor Olavo, Olavo ele vai colocar justamente essa questão. Por exemplo, dos Estados Unidos, ele diferencia isso dessa elite globalista. No entanto, você citou os países islâmicos também, essa leitura está contemplada, o islamismo, não estou me referindo Está havendo essa aproximação, então, com certeza, exatamente, dos países islâmicos, da aliança Rússia-China, também, e a elite globalista. Mas eles não são iguais, eles são diferentes. Então, o que eu estou dizendo? Isso é do ponto de vista histórico, do ponto de vista do que nós estamos vendo aqui, né? Foi interessante você ter citado a China, porque durante algum tempo, eu me lembro até quando a União Soviética ruiu, que o foco em termos de até Gog e Magog, ele foi um pouquinho mais para aquele lado. Mas a gente vê novamente um grande personagem emergindo, que é a Rússia. Pastor, 3 minutinhos, como é que o senhor vê essa questão? Eu vejo o seguinte, eu nunca vou ficar em cima do muro. Eu acho que a Escritura não é de particular elucidação nem interpretação. Os filhos de Jafé, está lá, Magog. O profeta Ezequiel repete Magog. Os jefetistas ocuparam o norte. Ezequiel 38 diz assim, contra ti, ó Gog, e junto com ele os persas. Quem são os persas? O Irã. O Irã. Há 1935, a Rússia fez aliança com o Irã, de proteção mútua. Fala de Put, e com eles Gomer, tropas da casa de Togarma, segundo a análise do nome. Aí isso aí não é discussão sem profundidade. Vai ver Plínio, vai ver Heródoto.
vai ver Flávio Joséfo, que falam desses povos. De Tubal, como né? se fosse. Não Magog, como se fosse. De Magog. Flávio Joséfo fala de Magog, como se fossem habitantes do norte. E diz ainda, para ficar mais. para matar a discussão. Gomer, todas as suas tropas da Togarma do lado do norte. Hoje, já não tem mais dúvida. Norte. Não tem mais dúvida. Que são os descendentes de Jafé, que vão fazer aliança com os países de fundamentalismo islâmico para invadir as montanhas de Israel. Nesse contexto todo, desse conflito entre a Rússia, esse ressurgimento dessa arrogância da Rússia, no que diz respeito a querer tomar a Ucrânia, a Crimeia, estabelecer seus pontos de contatos com os países do Oriente Médio, essa aliança com a Síria, com o Irã, tudo isso aí é preparando o cenário para que, de repente, se volte para Israel, contra Israel, porque Israel torna-se ali ser uma região estratégica para os sonhos da Rússia, porque Israel tem a bomba nuclear, são mais de 140 mísseis nucleares, e Israel é o grande entrave para uma espécie de harmonia entre os países islâmicos. Então, na verdade, isso não vai acontecer fora de um contexto. Agora, para matar a questão econômica, eu creio na Bíblia literalmente. Um minuto. Apocalipse 13. O Apocalipse 13 fala de adoração, religião e economia. Quando diz que todos, para que comprem, para que vendem, isso é o quê? Comprar e vender é mercado. Se é mercado, é economia. As pessoas vão ser obrigadas a se dobrar ao mercado global, que tem como base política a democracia. A democracia é a dona deusa democracia que vai unificar as nações para que o anticristo sobrevenha sobre estas nações. Inclusive, o próprio Israel fará aliança com o anticristo para dominar o mundo durante um dia. Esse um dia é um pequeno espaço de tempo, na verdade são 3 anos e meio até a volta de Jesus. O que nós temos que entender é que todo esse cenário geopolítico está sendo montado não por causa simplesmente da economia, da filosofia, da religião, da tecnologia. Isso todo mundo aqui concorda, este cenário, que há uma questão... todo esse cenário conjugado, e a economia não pode ficar de fora disso, é o preparo do cenário mundial para a volta de Jesus, porque essa balbúrdia, me permita o termo, essa confusão, essa torre de Babel que virou o mundo, só poderá ser reordenada por Cristo na terra. Quer ver um exemplo disso que o senhor está falando, dessa balbúrdia, dessa maldade, dessa crueldade instalada no nosso tempo que a gente pode imaginar? Um conflito como o da Síria, por que ele não acaba? Sim. Porque, de um lado, um grupo é apoiado, é municiado, ele recebe munição, ele recebe tudo que ele precisa por um grupo econômico ou de ordem mundial. E o outro que está oprimindo o povo, a gente sabe que a Rússia está, os Estados Unidos... Aí falta a questão. Se os árabes não, as pessoas não estão preocupadas com o bem-estar daquele país, de acabar com o conflito, não. Cada um quer segurar a sua posição. E aquelas pobres pessoas... Aquelas pobres pessoas ali, é um negócio de louco. É uma balbúrdia. É isso mesmo. É uma balbúrdia. Mas a gente volta já já para se despedir, cada um dá uma palavrinha final.